não há regulação pelo que toda a gente está a fazer o que quer. E fazer o que quer normalmente tem consequências más. Sejam bem-vindos ao Same But Different podcast, onde exploramos histórias e experiências dos diferentes ângulos em relação a ideias e tecnologias de diferentes perspectivas. Hoje, no nosso podcast, temos o privilégio de apresentar a Carla Parreira Leandro, uma advogada excepcional cuja carreira é marcada por realizações notáveis no direito imobiliário, turismo e urbanismo, entre outras áreas. Se me permites, Carla, e continuando aqui uma apresentação não tão exaustiva, desde 2015 a Carla tem um contributo significativo para a Servo e Associados, destacando-se também como co-líder do projeto Legal Link, é algo que eu acho que é importante aqui referenciar, e tem uma formação sólida na área da gestão de energias renováveis e direito de gestão de empresas. Bem como a Carla, é uma voz muito influente no setor legal, trazendo uma rica experiência adquirida em posições anteriormente nomeadas de firmas de advogados, como por exemplo o Grupo Design Results. Atualmente está na Servo Associados, com uma expertise que é complementada por uma capacidade única na assessoria de operações imobiliárias complexas em vários países e em fusões e aquisições, e portanto não me vou alargar mais. Seja bem-vinda, Carla. E hoje, vamos explorar o mundo do direito, explorando dois grandes segmentos, que são a inteligência artificial e o mundo imobiliário. E, portanto, vamos voar do presente para o futuro no mundo do direito, casando estas duas áreas. E, Carla, como kick-off, se me permites, começar de uma forma, se calhar, um bocado disruptiva. Eu vou fazer já uma pergunta que é: qual a tua visão crítica na área do direito e se os advogados serão substituídos? Perdoa-me fazer assim, mas começamos já assim, para aquecer a sala e divertirmos um pouco. Passo-te a palavra, Carla. Bem, obrigada, Hugo, obrigada por esta oportunidade e por me teres convidado aqui para integrar o vosso podcast. Estou muito lisonjeada com as tuas palavras e com o privilégio que é poder conversar um bocadinho sobre direito para não juristas. E respondendo agora à tua pergunta em direto ao assunto, eu acho que ainda não é desta que nos extinguem. Não foi atados a uma corda no fundo do mar, porque era um bom princípio, que nos extinguiram, também não há de ser com a inteligência artificial. Aqui eu penso que o desafio é outro. No fundo, a grande distinção vai ser feita entre os juristas e os advogados e os profissionais do direito no geral, que vão conseguir utilizar a inteligência artificial, e aqueles que não vão conseguir. E penso que é mais ou menos pacífico, que, no fundo, moderará quem conseguir dominar todas as ferramentas de inteligência artificial na sua profissão, tornando-a mais eficiente, tornando-a mais profícua, tornando-a mais rigorosa, e em detrimento dos que vão ficar para trás, que vão ser aqueles que não vão conseguir acompanhar e dominar estas ferramentas. Porque, de facto, eu acho que isto está para o mundo do direito e para o mundo em geral, como a Revolução Industrial, como a invenção da eletricidade, ou seja, neste momento, utilizarmos mecanismos automáticos de substituirmos muitas das tarefas maçudas que todos nós, enquanto profissionais, temos, e os advogados não são exceção, por mecanismos mais automatizados, libertando-nos para uma atividade mais criativa e mais analítica e, no fundo, dando aqui algum print de humanidade na profissão que nós temos, e concentrando-nos naquilo que é verdadeiramente o ser jurista, que é fazer uma apreciação crítica de factos esses que são processados através de uma ferramenta e que nos permitem dar aqui ou um parecer, ou fazer uma análise, ou preparar um documento para os nossos clientes, ou inclusivamente tomar uma decisão num tribunal. E eu penso que aqui é, de facto, a grande vantagem e o grande desafio que a inteligência artificial trará para o mundo do direito. Quem conseguir acompanhar, de
facto vai ter aqui um boost de produtividade e de eficiência elevadíssimos. Quem não conseguir acompanhar vai se tornar necessariamente obsoleto. Eu penso que o desafio será esse. E Carla, já tocaste aqui numa textura e levaste já, pelo que eu entendi, já estamos a falar da inteligência artificial em julgamentos, a distinção entre os juristas e os advogados. Isso leva-nos já a uma pergunta, ou pelo menos eu tenho esta questão, que é, já existem equipas do lado dos juristas a consultar a inteligência artificial para ter um parecer diferente, o agregador daquilo que eles estão a analisar e a tomar decisões, e por parte dos advogados o mesmo, e estão a tomar já esse tipo de decisões, tanto na lei portuguesa não, em Portugal como em outros países? De uma forma séria e profunda aqui em Portugal isso ainda não se faz. Porque nós não temos sistemas não temos ferramentas profissionalizadas ainda para fazer esse trabalho. Ou seja, tudo aquilo que é utilizado neste momento são as ferramentas normais da LLM. São os ChatGPTs da vida, são os Copilots, e no fundo os mecanismos da OpenAI, que estão ao dispor, sobretudo, dos advogados mais jovens e dos juristas mais jovens, que são muito mais techy do que a minha geração, que já não é tão imediata, mas que usam estas ferramentas no dia a dia para fazer a tradução de documentos, para fazer pesquisa, utilizam-nos sobretudo como motor de pesquisa, como estruturação de informação, no fundo, para dar aqui alguma imediatez na obtenção de resultados. E quando eu digo resultados, não necessariamente resultados generativos, mas sobretudo resultados ainda extrativos. Muito pode ser feito nesta área a este respeito, porque na verdade o que tu tens em Portugal é uma completa ausência de regulamentação a este nível e, portanto, temos o problema que para os juristas é de facto sempre muito presente e muito material, não há regulação pelo que toda a gente está a fazer o que quer. E fazer o que quer normalmente tem consequências más em variadíssimos pontos de vista, porque não há limites para o que se pode fazer, nem há regras para até onde é que se pode ir. E penso que aí o que está a ser feito aqui em Portugal ainda não é um exemplo, ou seja, não temos uma sistematização, uma ferramenta sistemática que seja suficientemente abrangente para, no fundo, auxiliar os juristas na realização do seu trabalho. Tens algumas ferramentas parcelares que ajudam ou na organização e no arquivo de documentos, ou na pesquisa rápida de pareceres, por exemplo, ou de análise jurisprudencial. Análise jurisprudencial no fundo, são as decisões dos tribunais, que muitas vezes baseiam as nossas opiniões e a forma como ajudamos os nossos clientes a terem um determinado resultado, ou a fazerem uma negociação, ou inclusivamente a representá-los depois em tribunal. Mas não tens, no fundo, um parceiro que seja uma forma, uma ferramenta da AI suficientemente abrangente e completa para tu poderes fazer um trabalho profissional a este nível. Ainda está muito tudo no ar e de uma forma um bocado livre e sem controle. E o que é que acontece? Lá fora, inclusivamente, tu já tens isto. Tu já tens no Reino Unido, já tens algumas ferramentas que estão a ser utilizadas pelos juristas. Há um fornecedor, inclusivamente, que é o Harvey AI, que já tem, que já acompanha o dia-a-dia do advogado, não só com AI extrativa, ou seja, com essa pesquisa e organização de pareceres e no fundo, de composição de cláusulas, se quiseres, para os contratos, uma forma muito mais organizada e sistematizada de produzir efetivamente documentos e ser aqui uma ferramenta útil. Mas aqui em Portugal tu não tens ainda essa ferramenta. O que é que acontece? São ferramentas muito caras, implicam um número de utilizadores às vezes demasiado extenso, que fazem com que a maior parte dos escritórios de advogados e das sociedades de advogados não consigam lá chegar
e não tenham massa crítica para poder subscrever um serviço desses e, na verdade, ainda não sentimos aqui, pelo menos, qual é que pode ser o verdadeiro parceiro e a ferramenta ajustada para a nossa realidade, que é uma realidade muito específica. Tu, quando entras nas ciências exatas, e aqui vocês como engenheiros saberão isto melhor do que eu, podes ter uma solução global, à escala internacional, que necessariamente um médico nos Estados Unidos aplicará mais ou menos as mesmas regras de medicina que em Portugal, aplicará, tal como um cientista ou um matemático, ou seja, são coisas universalmente unas, não é? O direito não, o direito é muito específico e as ordens jurídicas são todas muito diferentes entre si e, portanto, uma coisa que seja ajustada é sempre muito mais difícil de obter e de preparar. E eu acho que ainda estamos numa fase muito preliminar desse processo, para ser Sim, Carla, franca. gostaria de pegar nas tuas palavras e nessa especificidade e trazer 2 exemplos de coisas concretas, ok? Para passarmos um bocado aqui da abstração Uhum. para o dia a dia, em que acho que vai um bocadinho nessa área que é hoje em dia, eu queria abordar esses exemplos para se alguma vez irá, iremos autorizar portanto, um elemento automático, essa validação e ser autenticado, né? Porque estamos a falar de lei Uhum. e validado e reconhecido, que é ah, uma situação muito simples, diria que as minhas notas, que é o reconhecimento de assinatura. Portanto, eu hoje em dia tenho que ir a um notário e reconhecer a minha assinatura para um documento qualquer que tem que ser autenticado. Uhum. Eu acho que isto ainda não existe, ou ainda, ainda não é possível, e portanto não existe em Portugal. A gente, apesar de termos a chave móvel digital, portanto já teremos a nossa identificação digitalizada nesse sentido, eu não consigo fazer isto automaticamente com o robô. Tenho que sempre me deslocar ou fazer remotamente na presença de uma pessoa. E pelo Uhum. menos isto foi o que eu percebi do estudo que eu fiz aí pela internet. Alguma vez, é porque acaba por não ser um problema se calhar tecnológico, né? Mas alguma vez iremos passar essa fronteira de autorizar um sistema digital de inteligência artificial, claro, com componentes de AI, que permita e que valide e autentique este documento sem a presença de humano? Sim, eu acho que sim. Inclusive já se fizeram escrituras à distância. Acho que não há muitas situações em Portugal, mas já houve escrituras feitas com pagamentos, inclusivamente em criptomoedas, que é assim uma alvorada Uhum. espetacular no mundo do direito e da imaterialidade. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a segurança jurídica. E ultrapassado o tema da segurança jurídica, ou seja, ultrapassada a garantia que tu tens quando vais a um notário, de que foste tu que te sentaste ao pé daquele notário ou daquele advogado, porque os advogados também podem praticar estes atos de Sim, claro. reconhecimento de assinaturas, que te sentaste ao pé dele e que foi a tua assinatura que foi recolhida, conferindo a autenticidade que tu pretendes ao documento que estás a assinar. Se isto for ultrapassado, e acredito já com a chave móvel e com o cartão de cidadão e com a assinatura encriptada, isto está a ser mais ou menos desenvolvido, ainda que numa fase muito, muito embrionária. Eu acredito que quando tu ultrapassares a barreira da segurança jurídica e da garantia de que quem está a assinar é mesmo quem está a praticar o ato, então tu vais conseguir fazer isso tranquilamente. O problema neste momento é que eu acho que não existe ainda, para além da enorme desconfiança e se calhar da falta de ferramentas ajustadas e que têm que ser criadas necessariamente com os organismos que fazem esta autenticação, ou seja, tens que ter de um lado o técnico que prepara o software específico para essa autenticidade ser garantida e do outro lado tens que ter o técnico jurídico que diz, sim, eu concordo que da maneira como isto está a ser feito, de facto eu consigo garantir e afiançar que aquela pessoa assinou o documento e que eu posso conferir-lhe a autenticidade. Porque no fundo o que tu vais ter é uma responsabilidade solidária do oficial de justiça Uhum. que está a garantir que aquele ato é autêntico. E essa responsabilidade não é só uma responsabilidade meramente moral ou civil, tu efetivamente, quando és notário,
e fazes uma escritura pública, se tu não garantires que a parte que vai comprar uma casa pagou os impostos à autoridade tributária, tu ficas solidariamente responsável pelo pagamento destes impostos. Portanto, ok. para efeitos de garantia e de Para- segurança do próprio técnico, é bom que isso seja muito bem feito, porque ele tem uma responsabilidade pela profissão que exerce. E por isso, acredito que sim. Acredito que o futuro vai ser um senhor nos Estados Unidos vê uma casa através de um vídeo que lhe é mostrado por um robô que vai enviado pela Christie's ou pela Savills ao local, faz uma inspeção e uma filmagem de drone e diz: esta é a casa que eu quero comprar. Contrata um advogado à distância para lhe preparar um contrato que vem gerado por uma ferramenta de inteligência artificial e depois é organizada uma escritura entre duas partes que nunca se vão encontrar e que estão em continentes distintos. E de repente elas assinam, a escritura está feita e a única coisa que tens de fazer é passar, no fundo, um código de acesso à casa que já nem uma chave vais ter. Acredito nisto. Acredito sinceramente que isto pode acontecer e que o futuro não está assim tão distante. Mas temos que assegurar, de facto, que existe a segurança para o fazer, porque não são só as partes que são beneficiárias de um sistema que funciona e que é seguro, são também os próprios profissionais que asseguram isso. Porque aí nesse ponto, ou seja, o que eu estou a tentar simplificar isto na minha cabeça, tu tens aqui duas coisas, que é tu enquanto oficial, ou seja, de justiça, tu queres confirmar a intenção, que a intenção de facto é livre vontade, e uma segunda é, tu tens que ter a certeza que é aquela pessoa. Ou seja, e lá está, à data faz-se isto em pessoa, não é? Nós temos o presencial, ou eventualmente, bem, lá está, o notário garante ou não, é a pessoa, não é em representação, não é? Foi uma das coisas, eu por acaso num outro dia eu estava a observar um streamer e vi, ele tinha uma short que era muito interessante. Uma das condições que ele estava a expor, uma das condições que ele tinha para trabalhar com os bancos era que os bancos não fizessem nenhuma operação sem que ele estivesse presente. E isto ele levantou porquê? Porque é de género, ele hoje em dia já tem tanto conteúdo dele, da voz, de vídeo e tudo, que é muito fácil, e ele é tecnológico, não é? Então ele entendeu que é muito fácil alguém com inteligência artificial replicar a entidade dele e fazer uma chamada telefónica, com os dados pessoais, tudo, com a voz dele, seja por vídeo. Então ele disse, eu só trabalho com bancos que dizem, que bloqueiam qualquer tipo de ação a não ser que ele vá ao banco. Mas aqui levanta a questão, que é esta regulamentação, digamos, desta parte da tecnologia também passa muito por garantir esta identidade, não é? E garantir que ninguém, por razão alguma, consegue, vá lá, clonar a minha identidade. Copiar-te, o ponto é esse, porque é assim, a facilidade com que as pessoas divulgam os seus dados pessoais é assustadora. Cada vez que nós aceitamos todos os cookies, cada vez que nós aceitamos dar o nosso número de telefone, ou o nosso e-mail, ou subscrevemos uma newsletter, ou falamos para o Google para dar uma Íris, não é? Que é agora o que se ou fala, vender a Íris, Íris. que eu acho isso verdadeiramente assustador. Por 70 euros eles ficam com um dado biométrico teu que podem replicar de uma maneira que tu não tens controle absolutamente nenhum. Sim, não. Não é? É o relatório minoritário de repente a chegar aqui e imagens a passar só na tua cabeça. E isto é muito... é assustador ao mesmo tempo que é fantástico, né? que é ficção científica, mas na verdade já não é. E já não era quando o filme foi feito, não é? Já não era, porque já estava a começar a desenvolver. E isso o Spielberg sempre teve uma informação privilegiada nesse ponto. Mas a facilidade com que nós damos os nossos dados, o não jurista não tem noção do que está a vender. Uma criança, quando está a jogar, também não tem noção do que está a vender ou do que está a dar. Os pais, quando publicam as fotografias dos filhos nas redes sociais, não têm noção do que é que estão a fazer, que estão sem o consentimento dos filhos, porque eles não têm a capacidade de preparar esse consentimento, estão a facultar e a vender a imagem dos filhos para um fim que eles próprios desconhecem e cujo alcance e dimensão eles não conseguem calcular. Ou seja, a partir do momento em que depois os teus dados numa cloud ou numa informação, num streaming de internet,
tu perdes o controle completo sobre a tua vida Então, privada, não sobre os poderá teus ser dados isto. biométricos e sobre a tua imagem. Não Isso. poderá ser isto então contraditório fazer o backslash, que é ok, vamos para este mundo mais digital. Eu quero fazer uma validação de um reconhecimento de assinatura. Hoje em dia posso fazê-lo remotamente, através de videochamada, mas, segundo aqui o exemplo do Manel e a discussão, né? Afinal não. Afinal mesmo este processo online traz novos riscos, que há 5 anos, se calhar, há 5 anos não existiam, e então voltaremos quase para um processo mais em presença, obrigatoriamente em presença, e se calhar até esse exemplo que tinha dado aí que tinhas dado aí, desculpa, tinhas dado aí da escritura entre continentes, quase que cai por terra, porque a gente não pode acreditar numa pessoa que aparece do outro lado num ecrã do computador, não é? Ou então introduzir. Pode não ser essa pessoa. Essa é a parte em que a técnica tem que ajudar a parte legal. Ou seja, eu acredito é que numa coisa que não controlas, e eu antes de entrar para este podcast estava a pensar numa coisa, bem, eu não podia fazer duas coisas mais diametralmente opostas. É que os prédios não fogem, eu faço direito imobiliário. A terra está ali. Às vezes ocupam-na, às vezes roubam-na, às vezes mudam o marco, mas ela está ali, eu consigo chegar ali e ver. A casa existe, é um prédio, eu consigo lá mexer-lhe, perceber onde é que são os limites dela. Isto eu não tenho qualquer controle. Nós não vemos. Yeah. Nós não vemos os dados pessoais, nós não vemos a internet. A internet é uma coisa que existe e a inteligência artificial tem duas facetas, não é? Tens a parte dos robôs, não é? Que tu programas e que podes chegar lá e puxar a tomada ou pôr no off. E depois tens toda a parte digital que é completamente fora do nosso controle e que está cujo escrutínio é feito por muito poucos, se fores a ver. Tu tens, se calhar, um número muito reduzido de pessoas a nível mundial que domina o modo como estas ferramentas funcionam e depois tens a esmagadora maioria das pessoas que, como eu, não fazem a mais pequena ideia do que é que se está a passar e de como é que as coisas são utilizadas e de como se copiar uma pessoa ou de como se copiar uma voz ou de como gerares uma pessoa igual a ti a falar como tu e a ser exatamente tu de um modo digital, porque isto já acontece, não é? Com evidências da tua infância, não é? Lá está, depois Exatamente, isso fez-me pensar, porque exatamente. isso foi sempre uma coisa que eu sempre questionei, até para os meus filhos, não é? Esta questão de divulgar fotografias. E eu, isso aí sou completamente transparente, não tenho necessariamente um filtro, e já no meu filho tem 9 anos e partilho e tudo. Mas é uma das coisas que também já me questionei às vezes, e percebo é que tu dizes, porque é esta incerteza, não é? É de alguma forma nós estamos a dar um poder sobre nós e sobre tipo algo que pode impactar, claramente impacta, não é? A nossa vida ou as nossas decisões e não temos qualquer controle sobre isso. Só que ao mesmo tempo é aquilo que nós estamos a falar, que vai para além da imagem. Porquê? Por causa destes construtos digitais. Hoje em dia a identidade ser o meu número de cartão de cidadão, ser o NIF, que é de facto é um construto, não é uma coisa física, não é? Nós criamos, que às vezes tem a validação, que é isso que eu às vezes vejo e me faz questionar pais que eventualmente põem o emoji. E isto aqui sem juízo de valor. São coisas. Eu sou engenheiro, eu questiono muito. O quê? Quer dizer, ok, um pai coloca um emoji em cima da fotografia da filha, mas, por exemplo, no seu mural de Facebook tem as horas a que vai trabalhar, tem a empresa, tem o colégio, tem de género. Só não tem a fotografia, mas de género, com todo o resto também não é difícil. Exatamente. E, Esse tema dos dados pessoais é um tema muito crítico, porque nós no direito temos esta dupla faceta que no fundo vai pautar agora o que vai ser o futuro da nossa atividade. E quando eu digo do direito, digo não só advogados, como juristas, como os próprios juízes nos tribunais. Temos, por um lado, a realização do nosso próprio trabalho, que mexe muito com dados pessoais dos clientes, com dados confidenciais. Nós estamos obrigados a sigilo profissional a partir do momento em que recebemos uma chamada ou um e-mail. Nós não podemos divulgar aquela informação. E como é que tu utilizas uma máquina de inteligência artificial num sistema aberto
acautelando que os dados pessoais e as situações pessoais dos nossos clientes não vão para uma cloud e que estamos, sem saber e sem consciência disso, no fundo, pôr num streaming precisamente aquilo que eles queriam acautelar quando vieram ter connosco, que era que o segredo deles estava bem guardado e que nós os aconselharíamos numa base de confidencialidade. Portanto, isto é de facto um tema sério e é um tema que a regulação internacional está a procurar acautelar. Ou seja, tu tens já entidades de supervisão, a União Europeia criou aquele regulamento de inteligência artificial que já foi aprovado lá pelos 27 países agora em fevereiro e cuja implementação está a ser estudada novamente, porque ele regressou outra vez às mãos do legislador, essa entidade que nunca ninguém viu, mas que existe e em quem nós pomos sempre a culpa quando a lei diz um disparate qualquer, voltou outra vez para as mãos deles, para uma nova revisão, para perceber se há alguma coisa que está a falhar aqui no meio, porque eu acho que não há uma forma perfeita de fazer isto. Eles estão cheios de cautelas na regulamentação e criaram uma matriz de risco com vários níveis de possibilidade, desde os atos que estão na pirâmide, que são os atos absolutamente proibidos, que são atos que têm a ver com a segurança nacional, com a integridade das pessoas, ou seja, coisas mais críticas. Depois tens a parte do alto risco, que tem a ver com a saúde das pessoas, a vida, as decisões dos tribunais, os atos próprios dos advogados. E depois tens, no fundo, aquelas áreas mais abertas, que já têm uma proteção muito mais aliviada, e vais ter que gerar aqui o compromisso, primeiro, dos parceiros, ou seja, das empresas que criam e que produzem mecanismos de inteligência artificial, para terem a certeza que, quando criam um mecanismo destes, têm em consideração que esta pirâmide é rigorosamente cumprida. E, por outro lado, tens os utilizadores, que vão comprar aqueles mecanismos de inteligência artificial e que os vão utilizar, que vão ter que assegurar também do seu lado que aquela pirâmide também é cumprida. E por isto, eu acho que isto vai ser um desgoverno inicial, sinceramente. Nós falávamos isso, pronto, que eu trabalhei já numa fintech e nós falávamos muito nisto em compliance, não é? Porque quando nós começámos a explorar internamente, para já era aquilo, não é? Que estavas a partilhar da confidencialidade. Quer dizer, eu estou aqui confidencialidade, não estou a partilhar com ninguém os dados do meu cliente, mas estou a submeter documentos para o chat GPT verificar a minha ortografia. E com isso estou a mandar a informação toda para a nuvem, como tu estavas a mencionar. Mas uma das outras coisas que nós estávamos a falar é, porque ajuda muito o chat GPT, porque é de género, às vezes, para nós trocarmos ideias e até uma calcular de riscos que eu não estou a equacionar, não é? Porque a questão de nós pensarmos nos riscos... anonimizar, não é? Em vez de mandares para lá dizer o Manel Carreira caiu das escadas 10 metros. Pá, não é o Manel Carreira, é o Luke Skywalker. Sim, mas por associação, não é? Ninguém vai conseguir saber. Mas tu tens o IP, tens o teu dado e ele assegura... Porque a questão é que o AI pode começar a criar um histórico teu, não é? Uma pegada digital. Eu, por acaso, estou a ver uma série na televisão que é o Person of Interest. E aquilo, não sei se vocês sabem qual é a série, mas aquilo tem uma questão que é uma máquina que, pronto, está a recolher aquilo desde antes do 9/11, que tens câmaras em todo lado em Nova Iorque, tens microfones, tens todos os dados. Então o que acontece, aquilo é uma artificiência, aquilo é ficção científica, eu acho cada vez menos. Mas pronto, mas é de género, aquilo é uma máquina que consegue prever, pelo comportamento humano, não é? Consegue prever, tipo, onde é que vai acontecer, tipo, um crime. E a verdade é esta, se tu tiveres uma máquina que de alguma forma, pela tua utilização, pelo teu comportamento, mesmo sem tu dizeres que é o Rui, ele sabe pela tua geografia, pela tua rede, que há um potencial grande da Carla ser minha advogada, por exemplo. Se for um escritório de advogados, o leque de clientes, imagina, são 5.000. Forem 5.000 anonimizados, sabem lá quem é que são as pessoas. Certo, mas talvez por referência, estás a ver, de ser determinado tema ou de ser determinado caso, com base num histórico, estás a ver, e com base, normalmente, uma empresa ao final de 10 anos tem este tipo de coisas, já consegues afunilar os 5.000, já passam assim. É traceable. Estás a ver? Não é? É traceable. É. E por isso é que diz. Só queria, no fundo, comentar relativamente a este tema.
O que tem que ser aprimorado aqui é a forma como se faz o prompt também da utilização destas ferramentas. Ou seja, as pessoas têm que ser educadas de um modo geral. Eu digo, eu e os meus colegas vamos ter que ter formação muito específica, muito séria nesta área, para, utilizando um mecanismo, designadamente de AI, que seja aberto e que vá para uma cloud, para colocar um prompt que tenha tantas cautelas e seja tão abstrato que nos consiga sistematizar a informação que nós precisamos sem nós lhe darmos nada em troca. Porque a máquina alimenta-se tudo aquilo que nós lhe damos, não é? E corrige-se. E corrige-se. Eu disse, olha que isto se calhar não é isso que tu estás a dizer. Tens toda a razão. Ele também não discute, coitado. Vai logo e refaz o pensamento e como não tem emoções, também não fica ofendido. E por isso produz uma solução alternativa ou uma resposta alternativa à primeira que deu, que reputou incorreta. Se tu não souberes fazer o prompt como deve ser, tu corres de facto um risco da tua informação Andas ser... para lá a dizer que é o Manel Carreira e com 1,80m e tal. Precisamente. Exato. E de repente o Manel Carreira passa a ser um tipo famosíssimo em toda a esfera global mundial. Já é, Manel, já é. E já é, mas pode ser por motivos errados, que não é isso que nós pretendemos. Pois, exato, não é sobre a minha narrativa, não é? Que é o que toda a gente Claro, hoje em dia, quando vai exatamente. para os social media, não é? Partilha conteúdo de acordo com uma determinada narrativa que quer, uma mensagem que quer transmitir. Quero transmitir. Quando tu tens aí, e lá está, isso já me fez pensar, quando eu estou a partilhar, por exemplo, até dos meus filhos, lá está, isto vai a tecnologia, ou a tecnologia não, a informação é online e eu já não controlo a narrativa. Ou seja, alguém pode agarrar aquilo e construir a narrativa toda que quiser. Aquilo que eu estava há pouco a falar era por ter trabalhado na fintech e nós estávamos a discutir internamente é a questão do compliance, não é? Porquê? Eu posso utilizar o AI para me já, olha, dizer-lhe, olha, és um compliance officer, eu tenho uma fintech, dá-lhe os dados todos, quais é que são os maiores riscos que eu devo calcular? E ele dá lá tudo aquilo que eu tenho que trabalhar. Só que a verdade é que o AI não está necessariamente a resolver os problemas de compliance, ele está a resolver ou seja, ele está a responder ao processo, não é? E é o que a gente está a pensar, é como eu penso. E depois o que é que vai estar? Vai estar a empresa de compliance do lado, ou a entidade reguladora, que também tem um AI do lado dele que está preparado. Então aquilo chegas a um ponto só tens robôs a falar uns com os outros e cada um a tentar partir o mecanismo do outro. Pronto. Mas isto é uma das coisas que me faz tipo, mesmo a refletir é onde é que isto vai de facto escalar, não é? De tanto que se utiliza para os riscos. Sim. Mas agora até queria introduzir noutro tema, nem tanto de advogados, e se calhar é um pouco, não sei se já está a ser feita alguma coisa, porque eu tive, e isto é um conhecimento que até aconteceu esta semana, a caso de imobiliário, de arrendamento, que houve o senhorio, não é? Que quer fazer alguma coisa, eu sinto que o AI agora, isto já eventualmente já acontece, não é? É um risco, é as pessoas de brincarem aos advogados, de assim, não é? Acharem que têm o conhecedor. Não sei do que estás a falar. Pois, exato. Mas uma das coisas, ele até partilhou o e-mail comigo na altura, porque ele estava à procura de ajuda, não é? Para solicitar as coisas, e partilhou-me um e-mail e disse assim, para além de estar, não é? Escrito em inglês, aquilo está na cara, que aquilo é chat GPT. Eu disse assim, pronto, e era isso. Eu na altura, por acaso, até consultei um advogado, o meu advogado, e disse, pá, e é isto, não é? Isto também representa um grande risco, não é? Cada vez que tu teres mais estas pessoas Vais ter, em vez desculpem, agora vou particularizar, em vez do simpático engenheiro que se vira para o advogado e diz eu estive a ler a lei e aquilo que eu acho não é nada daquilo que tu achas, vais ter efetivamente pessoas a produzir documentos e a fazer negócio jurídico com documentos que não são revistos por um profissional do direito. Que se isso representa uma concorrência para nós, também existe aqui um risco de nos tornarmos obsoletos, verdade. Se existe um risco de isto fazer com que práticas menos sãs em termos jurídicos sejam estabelecidas entre pessoas que não estão preparadas para esse efeito, isso é mais crítico. No meu ponto de vista, ou seja, é pior tu teres um contrato que não funciona, que não serve e que depois não vais poder executar num tribunal se correr mal, porque não tinha os requisitos todos para ser executado, não tinha as normas todas para ser celebrado e, portanto, tu corres aqui o risco da tua própria segurança enquanto parte contraente não estar acautelada
porque foste incauto e porque foste enganado por um senhorio que utilizou uma minuta e tu, como leigo que não percebe nada de arrendamento, assinou dessa forma. O risco é igual se tu tiveres um senhorio que não utiliza o chat GPT e agarra numa minuta que foi buscar na E internet. Decide. Pois, Mesma Era o que eu coisa. ia dizer, é a mesma coisa. É a Pois, mesma é coisa. igual. Ou seja, Ao eu pedir ao não... amigo o contrato, olha, eu tenho Exatamente. um contrato, olha, Exatamente, envia-me. ou à mediadora, ou que às vezes é só uma pessoa simples que abriu uma empresa de mediação, mas que não tem formação jurídica. Portanto, o risco aí é mais ou menos igual. Porquê? É igual. Porque tu tens, no fundo, se tu não tiveres uma rede aprimorada de preparação de minutas e de documentos, com revisão já feita, eu lembro-me de uma comparação um bocado sigela, mas o Google Translator no início parecia escrito por palermas, não é? Quer dizer, nós Isso. traduzíamos aquilo e depois a máquina foi melhorando. E hoje em dia, fazeres uma tradução através do Google Translator já não tem nada a ver com uma tradução feita há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, não é? Por isso, acredito que com o tempo que a coisa melhora. Agora, se vamos conseguir controlar isto e até que ponto isto é um risco para os próprios profissionais, eu até considero que nós nem somos os profissionais que vão ser mais afetados, sinceramente. Acho que, por exemplo, as empresas de tradução serão piores, todo o trabalho que é mecanizado e repetitivo vai ser mais afetado do que o Pois, tu trabalho próprio mencionaste verdadeiramente especializado. na mediação, não é? As mediadoras, quer dizer, há montes de trabalho que eventualmente podiam cobrar por, não é? E agora, mas é uma das coisas, por acaso, eu quando fui para a Suécia, eu morei lá 5 anos, e eu quando fui para lá precisava de reconhecer o casamento que eu tenho com a minha esposa. E ele veio lá o documento, não é? A certidão de casamento em português. E eu já estava, porque eu sei que aqui em Portugal, se aparecesse uma certidão em inglês, tem que ser traduzida, tem que ser certificada e tudo. E eu já estava em pânico. Pá, mas vou lá levar, vou ver o que é que... Sou novo na Suécia e eles disseram... E eu até disse, olha, mas tenho a certeza que o casamento aqui está aí em português. E eles disseram, não tem problema, nós usamos aqui o Google Translate. E eu, ok, pronto, se funciona. Mas... E eu vi que, pronto, eles aqui não... Eu até fiquei assim, não complicam muito. Depois fiquei um bocado a aprender que é talvez até mais da ingenuidade sueca, de acreditar que as pessoas não têm má índole ou não fazem. Se eu tenho um documento que certifica que eu sou casado, sabes, tipo, confiam. Mais do que a tradução. Mas, Manel, tu tens aí tens um tema de mentalidade, ou seja, se tu ajustas o teu ordenamento jurídico e as tuas regras e as tuas punições e as tuas penalidades ao comportamento dos cidadãos, não é? Se tu tens uma sociedade que funciona civilizadamente, ordeiramente, porque sim, porque é suposto e é esperado e outra coisa não é expectável, então tu não precisas de ser um Estado que está em cima de ti a rever tudo aquilo que isso. tu fazes. Se, pelo contrário, vives num país de desordeiros, obviamente que o sistema penal e a supervisão têm que se adequar. Porquê? Pois, tens de pôr umas guardas, Tens, exato, que é para... tens mais Ok. coisas para trabalhar. E é por isso. Era uma das questões que eu tinha, mas vou saltar por cima dela, que tinha a ver como é que estão a treinar a inteligência artificial sabendo que a ética, a cultura, a política, a religião muda de país para país, não é? E, enfim, mas acho que já foi respondido. Não, mas é uma boa questão e acho que merece essa resposta. Ou seja, tudo quanto são ciências exatas ou ditas exatas, tu consegues, Sim, tu sim. consegues de facto uniformizar e globalizar. As ciências humanas Pois, exato. Pois, têm Tem textura, e as sim, leis, sim. pois isso, particularidades. porque a lei é, pois, exato, porque aqui, do ponto de vista, às vezes até regional, não é? As leis ou algumas coisas, particularidades Cultural, que são adaptadas de facto ao Sim, sim. mindset, como tu falas. Ok, isso é muito interessante. Não, tens sim, sim, realidades sim. sociais, tens A própria lei está realidades adaptada. culturais, tens religiões, tens diversidade de estratos sociais, ou seja, diversidade Isso. económica, leques salariais completamente distintos. Portanto, tu adequas aquilo que vais providenciar. Eu acredito que um país em que tenha mais equilíbrio económico e social, onde não haja
tanta insegurança, seja um país muito mais propenso à utilização, muito mais célere, à implementação quase rotineira destas ferramentas. Porque não se é? pode permitir, assim, a lacunas eventualmente na lei, porque as pessoas não Claro. existe lá está, uma intenção vá lá, é a mentalidade, lá está. Exatamente. Se me permitem retomar, houve aqui um assunto, não sei se posso estar a complicar e trazer aqui o contexto do blockchain, ok? No que toca à transação de imóveis ou qualquer tipo de outra transação de forma segura. Isto porque o blockchain, de alguma forma, é uma tecnologia que veio revolucionar um pouco a parte do que é o registro digital distribuído, isto é, que há um conjunto de vários. A internet vou simplificar isto, é a própria internet que verifica se aquela transação é viável ou não. E fazer uma pergunta específica, sim, já existiram transações com Bitcoin. A pergunta é, e já existe ou existe em vista o uso do blockchain para a transação, não a nível de moeda, mas sim a nível de... Do Existe tipo de aqui propriedade, não é? do tipo de propriedade, seja com arte, seja com imóvel. O que é que está pensado em Portugal ou a nível internacional? Não sei se... Tens muita coisa ao nível dos valores mobiliários, ou seja, ações, qualquer warrants, ou seja, tudo quanto é relacionado com os fintechs e com a transação de valores mobiliários está seguramente já regulado e está de facto a ser implementado já com bastante rigor e com qualidade. Tudo quanto é bens físicos, sobretudo no que a imóveis diz respeito, está numa fase muito, muito embrionária e diria que há um percurso muito grande a percorrer. Até porque tens aqui tens quatro fases neste estado. Tens as próprias partes, não é? que têm interesse em que isto seja simplificado, mas ao mesmo tempo querem assegurar que estão a vender a uma pessoa que existe e que tem a titularidade do bem. Depois tens os bancos que financiam estas aquisições e que pagam e, portanto, querem ter a certeza de que aquela propriedade existe, é daquela pessoa que vale aquilo. Tens o notário, que assegura a realização da escritura e que é responsável e corresponsável pelo pagamento dos impostos e pela autenticação do documento. E depois, a seguir a isso, ainda tens o oficial de registro predial, que vai olhar para a escritura do notário, verificar se aquilo está feito como deve ser e vai passar o imóvel do nome de uma pessoa para outra. Portanto, e tu tens duas pessoas aqui, quer o notário, quer o conservador, ainda não têm a formação e a preparação necessária para avançar tanto. Sendo futurista, se um imóvel estiver dentro de uma cadeia de blockchains em que eu tenho uma wallet, em que tenho lá o registro do imóvel e que está na minha wallet e mais ninguém tem, eu posso transferir isso para alguém. E não preciso de ninguém pelo meio. Tem que ser O registado grande no Estado. desafio... O Estado tem que saber que passou do A para B. O Estado tem que saber, até porque é cobrar impostos. Pois, exato, até cobrar impostos. Por isso O Estado não quer saber de nós para nada. Ele só quer ir buscar a parte dele. Então, e se for parcial? E se não for uma transação completa? Ou seja, eu não estou a fazer essa transação como o Hugo estava a dizer, ele estava a fazer de A para B a 100%. Mas, por exemplo, eu vou comprar aqui a casa do Manel ou do Hugo. E, em vez dela de ficar registada por 500 mil euros, fica registada por 200 mais X Bitcoin. Isto é possível. Não, isso claramente é possível. Ou seja, o ponto aqui não é as formas de pagamento. Porque os meios de pagamento, fica a perder. Desde que o Estado conheça o curso legal e possa cobrar. Porque mas o valor da cobra aquisição... taxas. Não Mas, por exemplo, declares Bitcoin. É isso, o Bitcoin, por exemplo, para as casas que foram vendidas, que já aconteceu em Portugal, não é? Vendidas por Bitcoin, como é que o Estado recebeu os impostos em Bitcoin? No caso, não. A declaração é sempre feita pelo próprio. Se o próprio declarar mal, é o mesmo que acontece quando aqui há uns anos toda a gente enganava o mundo na CISA, não é? As pessoas declaravam valores abaixo da real venda
para pagarem menos CISA, hoje IMT. O que é que acontece? Se o Estado descobre que houve um negócio simulado, para explicar aos meus engenheiros, é um negócio fingido que nós utilizamos para disfarçar aquilo que na verdade fizemos. Não é? Uhum. Eu vendi uma casa por 500 mil, mas na escritura declarei que a estava a vender por 200 mil. E, portanto, para pagar menos impostos. É a mesma coisa. Se tu estás a pagar em bitcoins e não estás a declarar essas bitcoins, então tu, contribuinte, estás a enganar o Estado. E o Estado vai atrás de ti e cobra-te. Mas eu tenho que Se declarar. te Mas não Mesmo, consegue, mas não mesmo, consegue imagina, encontrar. mas imagina, mesmo que eu faça a transação com o Rui, imagina em Bitcoin, e nós pagamos um ao outro, eu quando tiver que declarar ao Estado, quer dizer, porque o Bitcoin ainda não tem, Tens que fazer a conversão tenho que fazer a do conversão valor à data para a e moeda declarar o valor. oficial em Portugal. Sim, Ok, pois, porque ainda não é uma divisa, Ok. pelo menos reconhecida. Ok, é isso. entendo. Pois, se calhar, até mesmo fazendo em dólares, teria que fazer para euro, porque o Era Estado se recebe em exatamente. dólar, em euros, não recebe em Exatamente. dólares, não é? Exatamente. Mesmo, Exatamente. mesmo seria pagar em dinheiro, não é? Teria que declarar esse Sim. dinheiro. Pronto, em dinheiro já Pois, não podes fazer porque isso já não é sequer permitido. Ou seja, transações acima de 15 mil euros estão proibidas pela Porque lei está de branqueamento legalizado. de A questão é, capitais. é a parte legal. Desculpa, Carla. A questão é a parte legal de se as criptos estão enquadradas no quadro legal, passa a redundância, para Exatamente. estas transações. Porque o dinheiro não podes. Tipo, imagina, galinhas. Né? Eu pois, vendo-te tu até, um Podes milhão de pagar em galinhas. espécie. até Podes podes dar pagar Deixa-me em vender o galinhas, espécie. Bitcoin. mas o que Podes fica pagar na em espécie. escritura tem que ser euros, não Mas é? tu Tu até, tens que converter sempre aquilo para o valor de euros, até porque quantos euros é de têm um valor. galinhas? Exatamente, eles têm um valor de comparação nas escrituras dos imóveis, como vocês sabem, na vossa caderneta predial, que é o registro fiscal do imóvel, tem lá uma Certo. coisa chamada VPT, Valor Patrimonial do Imóvel, que normalmente é para aí 1/5 do valor real de mercado pelo qual o imóvel está a ser transacionado, excepto para imóveis que estão em execução nos tribunais. E o que é que acontece? O Estado aplica-te o imposto com base no maior dos dois valores, o valor que tu declaras ou o valor patrimonial do imóvel. Se o valor patrimonial do imóvel for superior ao valor que tu declaraste na escritura, tu pagas impostos por esse VPT, porque o Estado entende que o imóvel vale mais do que aquilo que tu dizes. Está escrito. Percebes? Sim. E pegando aqui, se calhar fazendo uma ponte no que toca ao licenciamento, ainda a parte das arquiteturas e toda a nova construção, o que é que está a ser feito utilizando a inteligência artificial? Isto é, está a ser feita alguma modernização no que toca à parte de registros e toda esta área? O que é que. Ora, nós primeiro tivemos no tempo ainda do Primeiro-Ministro José Sócrates, tivemos o procedimento de simplificação de registros e de realização de escrituras. Ele privatizou os notários e retirou a competência territorial até das conservatórias. Portanto, quando tu compravas um imóvel em Bragança, tinhas que mandar o registro desse imóvel para a Conservatória de Bragança. E, no fundo, foi criada uma pool de registros que te permite, através de uma plataforma online, submeter o pedido de registro do imóvel a teu favor, que vai depois para uma pool de conservatórias, normalmente é distribuído para a conservatória que tem menos trabalho ou que está com mais disponibilidade, e assim conseguimos acelerar o processo digital imenso. O homem não as fez todas más, essa foi uma das boas que ele fez. E agora, recentemente, temos o Simplex Urbanístico, que foi publicado agora em janeiro. Entra em vigor segunda-feira, não é? Ajuda-me. Já entrou, dia 4 de Já março. entrou? Dia 4 de Ah, eu março, pensei que era já entrou, segunda-feira sim, que ia sim. entrar. Houve, Ok. houve normas que tiveram aplicação imediata, mas o Simplex, assim, a grande maioria das disposições que lá estão, entrou em vigor no dia 4 de março. E o que é que aquilo pretende? Aquilo, no fundo, pretende atingir essa mesma uniformização para os processos de licenciamento. Para além de estar a simplificar imenso o licenciamento, eu não sou urbanista, faço direito imobiliário, mas o urbanismo é muito específico, eu não sou provavelmente especialista nesta área, mas o que sei posso transmitir-vos. A ideia é uniformizar procedimentos ao nível de todas as câmaras municipais, ou seja, tu crias uma plataforma, e inclusivamente isto está pensado para ser implementada, uma plataforma
central de licenciamento que deverá estar operacional até 2026, logo. Não acredito que esteja implementada até 2026, a menos que nos digam que nos vão tirar os 3 mil milhões do PRR. Pois. E aí eles fazem acontecer, não é? Nem que chamem o vice-almirante, ele põe a plataforma a funcionar. Mas, não sendo esse o caso, não me parece que seja um futuro tão imediato. Mas a ideia é esta, para simplificar: criar uma plataforma central em que todos os processos de licenciamento são submetidos através daquela plataforma, desde projetos de arquitetura até aos termos de responsabilidade, aos seguros de responsabilidade civil dos empreiteiros, às declarações, ou seja, todo o processo de obra é feito exatamente da mesma forma a nível nacional, ainda que processado eletronicamente pelas câmaras que vão emitir o licenciamento. E, portanto, o que se está a tentar aqui, porque o grande problema do bloqueio dos licenciamentos, que depois gera atrasos na construção, carências habitacionais e todos os problemas que vocês veem todos os dias nos telejornais, é que do momento em que tu submetes um processo de licenciamento até o momento em que tu tens a tua casa construída e devidamente licenciada, pode estar à espera cerca de 3 anos. E não é indiferente colocares esse processo em Lisboa ou colocá-lo em Bragança, ou nos Açores, ou em Louros, ou onde for. Porquê? Porque cada Câmara aplica os seus planos urbanísticos específicos, Tem porque condicionantes diferentes, não é? tem condicionantes diferentes, e depois mais, tem os seus técnicos diferentes, que de repente, muitas vezes baseados na técnica fantástica do achismo, acham que o que ficava mesmo bem ali era uma escada em caracol e não uma escada que sobe a direito e depois coloca entraves completamente desnecessários. Portanto, o Simplex, os efeitos que isto vai ter na prática só vamos saber daqui a uns meses, quando os processos começarem a entrar de outra maneira, Pois, pretende eu tenho conhecimentos pôr pessoais isto desse. sistematicamente igual. Eu tenho Toda a gente efetivamente sabe. conhecimentos pessoais disso na terra do meu pai, que há quem vá a outra região, a Câmara Municipal, tratar de registros porque é mais simples do que, pronto, porque lá está. Porque o que deveria ser, vá lá, por proximidade, complica, demora tempo, então as pessoas acabam por recorrer a outras, pronto, só porque facilita mais. Na verdade, vão à Pronto. guarda em E, vez portanto, eu até te de posso dizer, o nome que está escrito no Simplex, até te posso dizer que isto é uma plataforma eletrónica de procedimentos urbanísticos. É o que está previsto que vai ser criado. Olha, chamou-me a atenção uma coisa que tu disseste, não é? Porque esta questão da tecnologia, se nós olharmos para a humanidade como um todo, não é? Nós somos uma migalha, não é? Nós, na nossa geração, nós aqui estamos a ocupar na história da humanidade. E uma das coisas que me até levantou uma questão, e tomei a nota logo desde o início, disseste, esta questão da tecnologia, quer dizer, tivemos a Revolução Industrial, que já na altura, quando aquilo apareceu, não é? Deve ter dado... Há alguma coisa que se retira dali, não é? De como é que foi... Porque agora estamos com... Quer dizer, podemos estar com desafios diferentes, mas na verdade não são, não é? Continuam a ser pessoas e a lidar com a tecnologia. Qual é que, na tua opinião, são as maiores aprendizagens que nós precisamos ter da Revolução Industrial, quando aconteceu na altura, e todos estes automatismos que nós podemos aplicar agora, não é? Ainda que tenha algumas particularidades diferentes. Eu acho que há aprendizagens que são completamente transversais, não é? Bom, o conhecimento empírico da história e por isso é que achei curioso, porque quando ouvi o vosso podcast no outro dia, o meu substituto ou interlocutor na altura dizia que muitas vezes não é material para os alunos aprenderem outras disciplinas sobre as quais não têm tanto interesse. Eu sou exatamente do entendimento oposto. Eu acho que todos nós deveríamos aprender um pouco sobre tudo, e história é uma das coisas mais importantes que eu tento explicar aos meus filhos, que é essencial eles saberem, porque é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que cometê-los e ter que reaprender tudo com eles. E se a Revolução Industrial nos ensinou alguma coisa, foi sobretudo o enormíssimo retrocesso nos direitos humanos que isso provocou, porque a industrialização massiva fez com que as pessoas que antes eram
basicamente escravas nos campos e eram agricultores, passassem a trabalhar em fábricas, em condições desumanas, a cumprir tarefas mecanizadas sistematicamente durante o dia todo, a troco de salários miseráveis, porque no fundo elas foram maquinizadas porque não havia máquinas ainda inventadas para as substituir. E, portanto, essa herança do respeito pelo direito humano, pelo respeito pelo limite da tecnologia e do avanço e do interesse económico contrabalançado com o que deve ser a preservação dos direitos das pessoas, da estabilidade da vida familiar, no fundo, o nosso direito legal à felicidade, como eu gosto de chamar, isto deve ser sempre uma ponderação que deve ser aprendida com a história. E, portanto, nós temos que perceber não só até onde é que podemos ir, mas, sobretudo, até onde é que devemos ir. E as duas coisas têm que ser equilibradas. Pois, porque ao ler, e eu li um pouco também sobre isso, e entendo que a questão dos sindicatos foi uma coisa que surgiu na altura, não é? Começou-se, não é? Mesmo para proteger isso. E uma das coisas que eu noto, não é? Porque ser dentro da minha área de trabalho também, não é? Que é a parte de carreiras e as transições e desenvolvimento e até o futuro do trabalho, como é que nós vamos trabalhar, porque isto está neste momento em grande desenvolvimento, eu sinto que na altura só olhava muito para a saúde física, né, como tu estavas a dizer, condições desumanas e tudo, e hoje em dia o que eu sinto é dos colaboradores já nem é tanto a condição física, né, porque hoje em dia tens a questão de higiene, está extremamente madura, pelo menos daquilo que eu conheço, né, para garantir que as pessoas não andam sem segurança e tudo, pelo menos, digamos, neste mundo mais ocidental e mais regulado, mas é a questão agora entramos em tópicos mais de saúde mental, não é? Porque... Precisamente. Termina. Não, a minha questão é, deste ponto, tu já começas a sentir alguma parte de regulamentação, não é? Porque é como às vezes, porque isto acaba por ser, não é intangível, porque é tangível, não é? As pessoas têm e sofrem e ficam doentes com isto, não é? Mas é muitas das vezes, quer dizer, talvez seja mais simples ou pelo menos está mais maduro identificar que alguém está em umas condições desumanas, não é? Em trabalho, mas quando percebemos que alguém está do ponto de vista de saúde mental ou ser pressionado no trabalho, porque depois hoje em dia fala-se mais, infelizmente, desta questão agressão e esta agressão psicológica, não é? E existe algum movimento também do ponto de vista de legislação que vá dentro do teu conhecimento, porque esta tecnologia toda, não é? Também impacta isto. Alguma coisa deste ponto está a ser feita ou qual é que é o futuro, talvez, digamos, legislativo para garantir de facto que há uma proteção das pessoas neste sentido? Não, aquilo que eu sei é que o direito laboral está a evoluir imenso no sentido de proteger a saúde mental dos colaboradores, ou seja, através de técnicas de whistleblowing dentro das próprias empresas, no fundo para prevenir práticas de exaustão, de burnout, de assédio. Qual é que é? Eu acho que isto é um dos pontos também do ESG das empresas que agora se fala imenso, mas é um ponto essencial que está a ser desenvolvido. Ou seja, neste momento, a própria mentalidade dos colaboradores está-se a alterar, e tu vês isso seguramente se trabalhas com miúdos mais jovens, nós temos essa completa percepção. A necessidade do work-life balance, aquela comparação que eles fazem com a nossa geração de baby boomers, que trabalhava 7 dias por semana, 12 horas, e ficava muito grato porque estava ali a fazer o seu melhor e tinha imenso medo de perder aquele cargo e aquele salário espetacular que lhe estavam a dar e aquela oportunidade fantástica que estavam a dar naquela empresa. O próprio mindset é outro, porque eles estão numa geração completamente diferente da nossa. Ou seja, se há alguma coisa que está mal, eles queixam-se. E, portanto, as empresas têm que se adequar a este tipo de mentalidade. E eu acredito que, pelo menos nas grandes organizações, tu já começas a ter áreas, núcleos específicos de tratamento deste tipo de problemas. Se a inteligência artificial pode trazer aqui alguma ajuda, não sei se em termos de diagnóstico deste tipo de problemas, acredito que sim, mas não sei se já estão a ser... comportamentos, não é? Sinais, não é? digamos, antecipar comportamentos, o tipo de flags. e-mails, exatamente, o tipo de e-mails que são enviados pelos colegas, o tempo que eles estão
associados em determinados sites ou a fazer determinadas tarefas repetitivas e, no fundo, gerar aqui algum tema de equilíbrio de saúde mental? Acredito que sim. Que isso acontecerá no futuro. Agora, se do ponto de vista interno, e aqui acho que me perdi um bocadinho no meu próprio raciocínio, a própria inteligência artificial, ao substituir tarefas demasiado mecanizadas e demasiado maçudas, te liberta, enquanto ser humano, para fazeres outras coisas e para seres mais criativo e para, no fundo, te tornares uma pessoa mais feliz e mais dedicada às coisas que tu também gostas de fazer. Eu acho que aqui o aporte pode ser muito, muito positivo e muito importante. E acho que sendo bem regulado e protegendo os dados pessoais das pessoas e a sua vida privada, porque essa nunca pode ser violada e é sempre um tema dentro das instituições, ou seja, até que ponto nós podemos supervisionar e ser o Big Brother daquela pessoa e saber o que é que ela está a fazer. Pois, Que era, porque a era questão quase aqui quase uma contradição. Tu estás a promover o well-being e depois estás a monitorizar para ver se a Estás a pessoa está ver, bem ou eu está estou a mal. ver, Só- estou a ver o E que é que depois, estás a ou fazer. seja, eu quero, estás a promover o well-being e depois estás-me a dizer que estou-te a monitorizar o teu tempo de só que de trabalho. alguma forma Exatamente. eu acho. Mas é isso, talvez de alguma forma, quando tu colocas o AI, é algo que de facto não é parcial, não é? É como tu tens um manager, O não é? AI, o que é o Tens Mas, uma AI? conotação. E mas as o AI pessoas reporta a uma têm pessoa, os o dados. AI Pois, reporta, exato, reporta a um gestor de vai recursos ter. humanos. Alguém vai Pois é. analisar aqueles dados, não Claro, é? claro. Isso está a Mas ver lá, talvez olha, é mais difícil Employee para alguém. ID Pois, 10, exato. Não, e não Manuel pratica Carreira. empatia. E não vai ter Sim, empatia. Aquilo vai ser uma coisa, não é? Probabilística. sim, Lá sim. está. É isso, Mas ao mesmo tempo. o teu colega do lado tem 50% de possibilidades de ser um grande psicopata e vais falecer nos próximos 4 minutos. O que é que fazes? Pois, Vais isso. a correr ou mata-lo antes que ele te mate a ti? Pois, Qual é o exato. limite? Exato, sim, pois porque lá está esta salvaguarda da individualização ou do indivíduo em si, não é? Ok. Sim. Há aqui, não, trazendo um outro ângulo dentro deste contexto, que é, estávamos a falar sobre o retrocesso que foi nos direitos humanos, na Revolução Industrial, e eu estava-me a questionar que retrocessos vamos ter neste momento com a inteligência artificial. E há um retrocesso, pelo menos que eu sinto, e gostava de partilhar esta perspectiva e se calhar conversamos sobre ela, que é o retrocesso das pessoas pensarem por elas próprias. E se não tiverem acesso, se não tiverem a tecnologia na mão e tiverem numa situação que têm que pensar por elas, qual é o impacto que isto vai ter na saúde mental delas? Não sei se me estou trazendo aqui outra, mas é verdade. Não, A isso é pergunta é importante. qual é o retrocesso que É vamos importante. trazer? Tu Vai já existir, vai notas existir esse, uma tu já sociedade notas de esse ignorantes. retrocesso. Tu já notas esse Imagino. retrocesso. Ou seja, tu já notas sobretudo nas gerações menos informadas, se calhar, ou mais jovens, Sim. e não necessariamente as mais jovens, mas as menos informadas, seguramente. Na verdade, quando não tinhas ferramentas de AI e algoritmos que percebiam aquilo que tu gostavas, tu procuravas a tua informação, tu procuravas os teus meios de distração. E quando procuravas, encontravas necessariamente outras coisas. E aqui É um não. processo. Pois não. Aqui Vamos criar uma sociedade de estás a ser ignorantes. escoado para um garrafão. Para o Yeah. mesmo garrafão. E ao ser escoado para esse garrafão, tu não vês o que está nos outros garrafões e não vês o que está à tua volta. E, É quase, portanto, eu cá em casa tenho uma cena que é o direito de ficar bored, de ficar aborrecido. claro, Os putos têm exatamente. direito a ficar aborrecidos e têm que ficar Exatamente. aborrecidos, porque é É. aí que eles vão Eu digo sempre aos porque senão meus, estão sempre conta Genial. ocupados. carros. O direito de ficar aborrecido é lindo. Mas nós Criar tínhamos muito isso. o cantinho do aborrecimento. Olha, Mas Eu vais ter olhava que para o ser consegues para com o teto, ali tempo. para horas. criar. Olhava para o teto, horas. Exato, só consegues isso com o Mas, tempo. Com o mas eu tempo. Isso é vejo. genial. Mas Sim, eu sim. acontecia-me quando eu andava na escola, era adolescente, que nós íamos para o café, não é? E com 50, não era 50, era com 50 centos, ou foi o preço do café que era na altura, e nós com uma bica ficava 6 horas a ocupar a mesa do café, não é? Porque nós tínhamos que consumir. Mas a verdade é essa, onde é que tu Não, ficavas mas eu estava a todos os pensar ainda dias, mais novo. 6 horas, tipo, sim, mas mais novo, 12 não, mais anos. novo então tens sempre entretenimento. Mas é uma coisa que eu hoje em dia faço ainda, que é, eu reservo tempo do meu dia em que estou só com um papel e com um lápis.
e forço-me a estar ali. Porque preciso dizer, porque senão não crio nada. É do género, eu faço, de facto crio, ou seja, mas não exercito a minha massa cinzenta. Foi uma das coisas que eu tirei como aprendizagem. Porque eu acho que até para nós, não é? Porque depois, entretanto, temos tantas coisas para fazer e temos os nossos objetivos e depois definimos, partimos às fatias. É fácil para nós, não é? Não tirarmos um tempo, olha, vou pensar um pouco, vou refletir, vou parar e vou observar, mas é de género, mas vou observar aqui em frente ao computador, porque em frente ao computador é difícil. Não é? Porque, ou com o telemóvel na mão. A informação vem. Tu não fazes nada para que ela não venha, ela vem. Exato, tens Ela muito vem estímulo. vem com as Então, esta notícias, questão. vem com não sei o quê, com os Tudo. vídeos, com os reels, com os... Mas há uma coisa, mas há uma coisa que me faz pensar, só para terminar o raciocínio, é esta questão que me faz nós somos possivelmente de uma geração, lá está, como não for, muito raciocínio lógico, que é, dão-nos duas peças e nós articulamos aquilo para tentar fazer algum sentido daquilo, para colar. Tanto é que muitas das vezes, talvez para a nossa geração, quando colocamos numa situação que é nova, nós procuramos ter uma solução para aquilo, que é para juntar 1 mais 2, falta-me o 3, tipo, o que é que falta aqui para fazer sentido? E talvez até para a nossa geração, quando começou a fazer o chat GPT, é de género. Mas a resposta não tem sentido nenhum, porque nós somos uma geração, talvez, que as coisas têm que fazer sentido, porque é tudo, não é categolar. E uma das coisas que eu observo muito do meu filho é que ele começa a desenvolver mais. Eu já pensei que é importante o pensamento crítico. Hoje em dia, nós testarmos tudo. Por causa de fake news e tudo, é de género, isto faz sentido ou não? Mas é uma coisa que eu observo muito do meu filho, é o desenvolvimento dele mais talvez do raciocínio emocional. Que é muito... Porquê? Porque já não há tanta necessidade do raciocínio lógico. Porque as coisas... Ele não precisa de construir nada, não é? Ele não precisa pensar, como é que eu chego ali? Porque, quer dizer, as ferramentas estão todas à beira. Eu só digo o que é que eu preciso e, de repente, o AI ou a tecnologia já me apresenta a solução. Ou seja, eu não tenho que arquitetar, eu não tenho que ser engenheiro. E é uma das coisas que me faz refletir. Aliás, que é esta questão do raciocínio emocional. Não sei se faz sentido, não é? Sim, e hoje em dia o que as empresas e os quadros de direção de recursos humanos, e tu melhor do que eu, Carreira, também estiveste envolvido nessa área, valorizam mais a inteligência emocional, a parte comportamental, do que as competências. E há quem esteja a trazer aqui outra camada, e já se fala há algum tempo, pelo menos há 5 anos eu vi esta abordagem, que é a próxima abordagem em seguida da inteligência emocional, tem a ver com a inteligência espiritual, que já existem formações, e não se trata de religiões, trata-se de facto de inteligência espiritual, com diferentes orientações, com diferentes abordagens, que lá está, que aqui só o ser humano é que pode desenvolver essa parte, como a inteligência emocional, e eu estou completamente de acordo, há um conjunto de coisas que a lógica é preciso saber pensar sobre ela, não é? E ter as ferramentas necessárias, e por isso é que eu acredito que o ensino é válido, vai ter que alterar completamente, radicalmente. Voltamos à educação. Voltamos à educação, é A verdade. a educação parte de tudo, não é? É base de tudo. É um ecossistema que, lá está, é a parte emocional. Crianças e mentalidades. Forma as mentalidades. Nem está. E voltamos à questão das mentalidades, que lá está, que assenta depois da legislação, para garantir de facto que tem algo. Ou seja, a legislação procura ser orientadora de mentalidades e modificadora. Tem esse papel ativo também, não é só um papel passivo de resposta. Ou seja, tem um papel que é suposto ser de orientação e de no fundo, direção comportamental. Se me permitem... Carla, diz. Posso só concluir que a segunda parte da tua pergunta é relativamente àquelas pessoas que vão ser substituídas por inteligência artificial, aí a situação é mais grave, porque nem todas vão ser capazes de ter uma função alternativa. Normalmente são funções substituíveis e, portanto, temo que os direitos delas enquanto trabalhadores fiquem, de facto, bastante penalizados. E a sua recolocação na sociedade enquanto trabalhador ativo e contribuinte ativo para a sociedade pode se tornar um tema grave e sério, e isso era todo um novo podcast para discutir. E aí a legislação também tem, e a própria economia tem que arranjar maneira de suster estas pessoas e de lhes dar conforto e lhes dar alguma esperança para garantir a transição. Sim. Isso.
E já me calei. Se calhar, e se me permitem, para fechar esta temática, e antes de mais, obrigado, Carla, por tudo. Uma recomendação, um conselho, Carla, que darias às pessoas que estão a ver este podcast, no que toca na área do direito, no ramo imobiliário, enfim, uma sugestão tua, um conselho, o que é que gostarias de partilhar? Leiam, estudem e utilizem sempre o bom senso quando utilizarem as ferramentas da AI. Ou seja, nunca percam o espírito crítico, utilizem a inteligência artificial para aquilo que ela é boa, que é para vos libertar para as coisas importantes, e uma delas é aguçar o vosso espírito crítico, a vossa capacidade de destrinçar uma coisa da outra e afinar mentalidades e afinar o modo como trabalham e o tipo de pessoas que são. Este é o conselho que eu deixo, que não é necessariamente um conselho jurídico, é quase um conselho global. Ok. Obrigado, Carla. Não sei, Rui, Manel, querem partilhar assim só para fazer um wrap-up ou fecharmos a sessão? Eu só queria dizer aqui uma frase que é: acabámos, pronto, nesta hora, vamos publicar os nossos dados, a nossa maneira de falar, a nossa voz, a nossa cara, as nossas expressões, com toda a inteligência artificial aí desse mundo, por aí fora. Meu E eu Deus. não dou consentimento que seja utilizado. Portanto, como Fica gravado. é que é? Façam o que eu digo, né? Não façam o que a gente faz. Sim, Não, mas interessante. façam se for importante. Se for importante, acho que é sempre bom divulgar. Pois, exato. É o que eu penso, é de género, é mais no sentido, e por vezes, quer dizer, que se torna, e isto aqui falando de forma muito aberta, que às vezes a questão das leis se tornam chatas, não é? E burocráticas, mas a verdade é que é de género. Dá uma grande garantia de nós partilharmos valor, porque isto está dentro muito do meu propósito, não é? E acredito nós, não é? E nós estamos a publicar isto mesmo nesse sentido, não é? Para trazer valor a outros que assim o entendam. Mas lá está, é importante haver alguma regulamentação para que isto não seja uma desordem e um caos, não é? Para que, de facto, Sim. nós, enquanto indivíduos, estamos protegidos. Isto é provavelmente a maior coisa que eu tiro desta nossa conversa. Pronto. Porque eu sou uma pessoa, diria, talvez pragmática, talvez a melhor palavra, porque eu seja de tipo bulldozer, mas é questão, e às vezes vejo muito esta questão da burocracia na parte da legislação que é impeditiva, mas entendo, deu-me uma maior importância, pelo menos uma valorização da conversa que eu tive aqui hoje. E pronto, e acredito que de facto é fundamental, e sobretudo por ser uma área onde eu trabalho, acompanhar hoje em dia, e com tantos layoffs, não só mas de género má gestão e toda a questão de crise económica e a tecnologia que está envolvida, da importância da legislação para ajudar a humanidade, de facto, a fazer isto de uma forma sustentada e com dignidade. É provavelmente as duas maiores coisas que eu desta conversa e que me dá alguma esperança, pelo menos. E pronto, e com isto é valorizar o trabalho dos juristas, não é? Andando de volta disto. E dos advogados. E dos advogados, naturalmente. E todas as pessoas no meio ambiente. Muito bem, obrigado, Carla. Obrigado, e terminamos esta sessão Obrigada. desta forma. Nada. Muito Obrigado, obrigada. prazer. Obrigada. Obrigado. Prazer foi todo meu. Obrigada. Tchau.